Bem, voltando agora, nós vamos, a partir da compreensão de currículo, de conceito de currículos, e ele como um elemento que ele está presente, né, nesse projeto maior que é a escola, ele também vai sofrer essas alterações. Lembram quando eu disse que o currículo, ele é um currículo em movimento? Por quê? Porque ele está a serviço da sociedade. A sociedade não evolui, a sociedade também não se desenvolve. Então, para cada contexto histórico, nós vamos ter também um determinado currículo que, de alguma forma, serviu para responder à necessidade daquele momento social. E quando isso acontece, nós vamos, através dos períodos históricos, né, nós vamos entender que esse currículo também ele tem uma trajetória histórica. E essas trajetórias históricas do currículo, elas vão se constituir exatamente no que nós vamos agora falar, que é as teorias do currículo. Nós vamos falar muito brevemente, né? Eu vou deixar um material bem legal de leitura para vocês. Vocês vão aprimorar esse conhecimento nessa leitura. Mas de antemão nós vamos fazer alguns pontos relevantes a serem considerados dentro das teorias do currículo. Então vamos lá. Entende-se que o currículo é algo abrangente e dinâmico, que tem sua história, que permeou e permeia o cotidiano do ambiente social e escolar. Bem, aqui a gente já começa a compreender que se o currículo ele é dinâmico, ele acompanha também a evolução e acompanhou a evolução da sociedade. Então, isso vai levar para nós, dentro do conhecimento, que existe algumas teorias curriculares para determinado contexto histórico. Que o currículo sofreu diferentes reformas que foram sendo implantadas com o propósito de ajustar os processos pedagógicos às demandas sociais, políticas e econômicas da sociedade em transformação. Então imaginem, né? Imagine lá o Brasil colônia, imagine o Brasil hoje. Imagine toda a trajetória da humanidade quando começou e o que se construiu até agora, e o que ainda está se construindo agora quando a gente pensa em tecnologia, onde as transformações, a rapidez das informações caem de uma forma muito mais rápida, né? As escolas estão modificando. Pense que agora nós vamos falar de um currículo, né, voltado à realidade da sociedade do século XXI. Hoje nós vamos falar de currículo de aulas remotas, de currículo híbrido, de metodologias ativas, né, de como trabalhar o currículo múltiplo, né? Quer dizer, essa constituição histórica, ela é importante para nós entendermos esse processo de desenvolvimento do currículo. As alterações econômicas e sociais influenciaram largamente a elaboração das teorias sobre currículos, e que o conhecimento e o progresso se tornaram bandeiras de frente das reformas, mas não exatamente de mudanças educativas. Por que esse ponto nós vamos trazer vamos dizer, esse destaque sobre a questão das teorias do currículo? Porque nós vamos entender, e nós entendemos que o currículo, né, quando nós trabalhamos os conceitos de currículo, que o currículo ele tem uma funcionalidade dentro do processo escolar, né? E ele como sendo o que está, de alguma forma, direcionando as atividades, das disciplinas, dos conteúdos, claro que ele vai sofrer influência da evolução da sociedade. Mas aí nós chamamos a atenção quando ele diz que a bandeira de frente, muitas vezes, das reformas, da evolução da sociedade, né, desse envolvimento dessa sociedade sendo construída, sendo movimentada, muitas vezes o currículo e essas reformas, né, que esse currículo, essa interferência que o currículo vai sofrer para atender essa evolução da sociedade, não muitas vezes se coloca exatamente como uma educação de qualidade, porque muitas vezes, né, o currículo, né, a maneira que ele é trabalhado, também serve de manipulação das relações de poder. Pensem que uma escola, vamos dizer, não muito boa, né, que não paga professores muito bem, que tem um programa, olha lá o currículo prescrito, né,
o programa, uma diretriz reduzida, ela também forma um cidadão reduzido, né? Ela também forma um cidadão mal qualificado. Então, isso tem muito a ver também com o currículo dentro dessa construção de sociedade, e até que ponto essas relações de poder querem que uma educação realmente eleve a qualidade e a intelectualidade dos seus sujeitos, né? Já que nós vivemos numa hierarquia, e não é muito bom que a maioria da população, que muitas vezes não está composta no núcleo mínimo da classe dominante, né, venha a reivindicar esse posicionamento. Então, quando ele fala aqui que muitas vezes essas mudanças educativas dentro das teorias do currículo também vão influenciar a maneira e como essa prática é desenvolvida na escola, ela tem uma relação direta. É necessário que você conheça as teorias curriculares e a partir dela você possa, sobretudo, desvelar as ideologias que carregam, né? Observando seus comportamentos didáticos, políticos, culturais, administrativos e econômicos. Então, quando nós vamos falar de currículo, nós vamos falar de educação. E aí a gente tem uma visão que não é tão desconhecido para ninguém, que conhecimento é poder, né? Então, se você tem uma educação onde você realmente eleve a criticidade desse indivíduo, você sabe que quando ele for adulto e ele estiver nessa sociedade, ele vai questionar as relações de poder que ali, então, ele está sendo forçado a participar. Então, quando a gente vai falar de educação no Brasil, e que nós vamos construir também essa perspectiva teórico-crítica do currículo, nós já vimos isso, né? Vocês já viram isso em outras disciplinas, que a educação no Brasil ela não teve uma característica muito de elevação de qualidade, né? Mas muito mais manobra, né, política para um determinado grupo que se constituiu no Brasil e que deixou de lado, né? E ainda nós vamos ver muita característica dessa interferência na educação, como ainda sendo que tipo de currículo nós vamos colocar, para que tipo de cidadão eu quero formar para a sociedade, tá? Então, de uma forma muito básica para vocês, a gente vai entender que as escolas teóricas no Brasil, elas são 3, tá? Nós vamos ter as teorias críticas do currículo, as teorias críticas e teorias pós-críticas. As teorias acríticas, nós vamos ver um pouquinho aqui no slide da frente, mas quando ele fala a crítica, é porque foram esse momento em que a educação, ela serviu e muitas vezes não serviu, né? Porque não teve realmente o valor que deveria ser dado a ela, de levar uma educação muito pequena para a população, né? Na verdade, se a gente for pegar a história do Brasil, até mais ou menos 30, o Brasil nunca constituiu aí, durante esse período, uma educação realmente planejada, né? A educação, ela sempre serviu de manobra. E quando ela se fez presente na história da educação brasileira, muitas vezes ela era muito vamos dizer assim, vazia, não levando o sujeito que estava ali, precisando de uma educação de qualidade, levasse realmente a uma formação qualificada e de qualidade, ao ponto de desenvolver nele uma capacidade crítica. Porque se a gente não tem educação, se a gente não eleva a capacidade desse indivíduo através do seu processo formativo de desenvolvimento, ele também chega na fase adulta e não tem muita relação, né, com que ele tenha que fazer críticas numa sociedade, o qual não foi dado para ele durante o percurso dele. Então, essa teoria crítica, ela vai estar relacionada diretamente à escola tradicional, né, a crítica, à escola nova e principalmente à escola tecnicista, que foi um ensino técnico profissionalizante que se perdurou no Brasil, principalmente na ditadura militar, no período da ditadura militar. Teorias críticas ou teorias crítico-reprodutivistas foi uma teoria também das escolas
que vem trazer uma análise do currículo, né, sobre essas relações de poder. Ela traz um pouco dessa criticidade, mas ela se elenca principalmente, né, no tipo de educação que é dada, né, através dessas relações de poder, né, as relações de poder que estabelece uma educação passiva, uma educação de má qualidade e que não leva à construção de um aprimoramento para se fazer esse sujeito crítico. E as teorias pós-crítica, que vai se dar principalmente a partir de 79, de 80 em diante, nós vamos conhecer essas teorias como histórico-crítica, que já vem contrapor um pouco a teoria crítica, e ela vem dizer que não basta somente você entender que a escola, né, de alguma forma é usada para se estabelecer as relações de poder. Não adianta só criticar isso. É preciso muito mais do que isso. É preciso verificar, né, além dessas relações de poder, né, o respeito à cultura, à diversidade, as várias características, né, que compõem o sujeito social e que onde cada cultura, né, cada maneira de se expressar deve ser então contemplada dentro dessa formação, tá? Aí rapidamente nós falando das teorias tradicionais, elas têm como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais através de práticas de memorização. Por isso ela é acrítica. Por isso o currículo dentro desse processo, desse momento histórico, ele é um currículo que leva não a formação do sujeito pensante, mas a formação de um sujeito passivo, onde o professor e o conhecimento ali era tido como uma relação apenas de memorização, de repasse de conhecimento. Esse tipo de currículo teve origem nos Estados Unidos e tem como base uma tendência conservadora, baseada nos princípios de Taylor, esse que igualava o sistema educacional ao modelo organizacional e administrativo de uma empresa, ou seja, a técnica pela técnica. O aluno senta, ouve o que o professor tem para dizer e memoriza. Não é respeitado nenhum tipo de uma visão que olha esse aluno como sujeito que vem com seus valores. A teoria tradicional, ela concebe o aluno como um sujeito vazio, que ele chega na escola e ele vai começar a ter as primeiras experiências de conhecimento dele a partir daquilo que o professor fala. E isso, com o tempo, vai se entender que isso não é, né? Que o aluno, ele chega na escola, ele chega com experiência, ele tem necessidade de falar, mas naquele momento histórico não, tá? O currículo crítico, né, ou as teorias críticas, como eu já tinha falado, argumenta que não existe uma teoria neutra, né, já que toda teoria está baseada nas relações de poder. Então, quando você trabalha um currículo, quando você leva a isso e a forma que você trabalha para formar esse sujeito, dependendo de como você faz e dependendo de como é direcionado, ali se estabelece uma relação de poder. Imagine então no currículo tradicional, onde se forma um sujeito passivo. Esse sujeito então a vida toda na escola, não podendo falar, não podendo criticar, não podendo se posicionar, quando ele chega lá no ensino médio, que ele vai por superior ou para o mercado de trabalho, como é que está a cabeça desse indivíduo crítico? Ele realmente vai chegar na sociedade e vai se estabelecer como sujeito crítico, ou ele vai reproduzir a situação dele apenas no outro nível de formação ou de atuação dele na vida adulta, né? Então, acho que o currículo crítico, ele já vem dizendo que tudo aquilo que nós ensinamos, ela tem uma intencionalidade. E essa intencionalidade está nas relações de poder. Aquilo que eu ensino também estabelece, né, o tipo de sociedade ao qual eu quero que esse indivíduo esteja, então, atuando dentro do papel social dele, né? E ali reproduz a desigualdade social, que faz com que muitos alunos saiam da escola antes mesmo de aprender as habilidades das classes dominantes. Percebe o currículo como um campo que prega a liberdade e um espaço cultural, social de lutas. Então, dentro dessa escola, para eles, da teoria crítica, o currículo ele deveria ser trabalhado de uma forma que se percebesse que tudo que se ensina também liberta, também leva conhecimento, tira, né, a forma de ensinar
aonde você deposita e você leva o aluno a pensar, leva ele a se pensar e se perceber como sujeito social. E essa construção crítica vai levar ele então a um espaço cultural e social de lutas, ou seja, onde ele não vai aceitar mais apenas ser um reprodutor de um papel que foi colocado para ele. A teoria crítica, né, é que as práticas pedagógicas estão relacionadas com as práticas sociais, sendo tarefa do educador crítico identificar as injustiças nela existentes. Deste modo, enfatiza que as práticas sociais são o resultado das relações de poder. Este contexto de contradições e transformações provoca a crítica à forma como o mundo se organiza no que se refere à produção e distribuição da riqueza. A crítica à desigualdade social e o estudo da produção dessa desigualdade atingem também as instituições escolares e nelas o currículo escolar, porque dependendo de como eu trabalho, eu também vou reproduzir, eu também vou colocar esse indivíduo como sujeito ativo, criticando e estabelecendo uma relação crítica enquanto sujeito social. E aí então vem as teorias pós-críticas, né? Currículo é tido como algo que produz uma relação de gêneros, pois predomina a cultura patriarcal. Essa teoria critica a desvalorização do desenvolvimento cultural e histórico de alguns grupos étnicos e os conceitos da modernidade como razão da ciência. Então, você vai perceber um pouquinho mais da teoria pós-crítica, que além dela entender esse processo das relações de poder, ela vai dizer que não é só isso, né? Que não basta ser só crítico, não basta só o professor pegar aquele conteúdo e saber se trabalhar esse conteúdo para formar um indivíduo crítico. Muito mais do que isso, é respeitar as questões culturais, as questões de valores, né? A cultura, aquilo que identifica o sujeito dentro da sua historicidade. Cada um de nós temos uma história, nos constituímos como sujeitos dentro de uma história, dentro de uma cultura que deve ser contemplada no currículo, que deve ser contemplado no ambiente escolar. A fundamentação no pós-estruturalismo, que acredita que o conhecimento é algo incerto e indeterminado, né? Essa escola começa também a ver esse currículo como algo, né, que não é algo também acabado, que ele é inacabado, que ele a todo momento está em movimento, que a todo momento nós estamos questionando a ciência, produzindo conhecimento e não reproduzindo conhecimento. Questiona também o conceito de verdade, ou seja, se eu estou em movimento, o que é a verdade? A verdade hoje pode ser uma coisa, amanhã não mais. Então, as teorias pós-críticas, elas vão vir muito próximas aqui, principalmente dessa mudança de paradigma do século XX para o século XXI, onde a sociedade é outra, a estrutura social do século XXI, ela não se constitui mais a mesma concepção de formação de sociedade do século XX. Né? Ela vem um pouco mais evoluindo e trazendo essas novas questões de debate para o currículo escolar. Para obter a igualdade é necessária uma modificação substancial no currículo, ou seja, o currículo é sim um instrumento de matérias e disciplinas, sim, de conteúdos, sim, mas ele é cultural, ele é valor, ele também tem as características representativas, dependendo da forma que se trabalha, como se trabalha esse conteúdo dentro da escola. E aí, quando se fala desse currículo, a educação vai trazer a educação numa perspectiva de multiculturalismo, a educação multicultural, né? É a necessidade de promovermos a equidade social, valorizando as culturas e colaborando para a superação das diferenças. A educação, ela é um instrumento que deve ser um instrumento que não só leve essa formação, essa criticidade, mas leve também um entendimento de que as diferenças, elas também são parte dessa formação de sociabilidade dos indivíduos. Não existe só uma cor, como antigamente, a cor branca é a cor ariana, é a supremacia, é o superior, né? Ou quando você traz a característica de gênero, as características étnico-raciais. Ou seja, não dá para você falar de educação excluindo um padrão de educação, excluindo outros indivíduos. Todos nós fazemos parte da sociedade, somos múltiplos,
Então, se nós somos múltiplos, a educação ela deve servir para o bem maior, de entender esse processo de sociabilidade cultural, e ela deve estar a serviço dessa promoção do indivíduo, dessa formação, tá? Então, aqui rapidamente colocando um quadro para vocês sobre as teorias, né? E aí a gente vai ver as características de cada uma, né? No material que vocês vão receber, vocês também vão ter essa identificação, né? Da teoria tradicional, a educação, veículo de transmissão. Aí quando você vai para a crítica, já valoriza as relações entre as entidades, a administração da escola. E quando você vem para a pós-crítica, essa educação é baseada na construção colaborativa. Mas eu quero chamar a atenção principalmente de vocês dentro das características do professor e do aluno. Na tradicional, o professor é detentor do conhecimento, o aluno é passivo. Olha só, na crítica, o professor ele já não é mais esse detentor, ele já é o mediador do processo de aprendizagem e o aluno já é participante ativo e central, ou seja, o processo de ensino-aprendizagem, a forma de se trabalhar esse currículo já está voltado para o aluno. Na teoria pós-crítica, o articulador, o professor ele já é o articulador das aprendizagens ativas e o aluno, olha só o papel como modifica, ele é participante ativo do processo de ensino-aprendizagem. Ele está sujeito ali à construção desse conhecimento junto com o professor que está mediando. Ele participa, ele questiona, ele se coloca, ele se posiciona, né? E aí o modelo comunicacional, na tradicional nós vamos ver que ele é unidirecional, do professor para o aluno. Na crítica nós já vamos compreender essa concepção bidirecional, o professor ensinando, o aluno de alguma forma já participando. E na pós-crítica, que é a que nós estamos vivendo hoje, o aluno, né, esse modelo, ele já é participante ativo do processo, mas ele também está nessa participação, nessa expansão multidirecional do diálogo, né? Então não é só de lá para cá, é o de lá para cá, mas é o que tem do lado, quem é diferente de mim, quem é que compõe além de mim, quem é esse outro sujeito, quem sou eu, que tipo de cultura nós temos, né? Quer dizer, não há mais só uma concepção única, mas a pluralidade, né, dessas informações que estão mediando a formação desse indivíduo. Bem, aqui são as referências, né? Nós vamos finalizando por aqui, vai ter um material de vocês para estudo e aprimoramento desse primeiro momento, que é importantíssimo, porque é a partir dessa compreensão que nós vamos compreender o currículo integrado, que é um currículo que está muito voltado às novas concepções da sociedade do conhecimento, da sociedade tecnológica. É o currículo que vem atender essas novas demandas de sociabilidade, né, de vivência, de organização do campo do saber, principalmente com a inserção dos processos tecnológicos, com a amplitude das informações e o que isso então, que esse currículo integrado em forma integral, né, vem então fazer essa mudança na escola, a mudança, né, de como se trabalhar e como esse currículo então também chega na educação profissional, trazendo essa concepção e esse diálogo entre as áreas do conhecimento geral e as disciplinas técnicas, entendendo que não há separação, mas que há uma complementação para o desenvolvimento integral desse sujeito. Então, espero que essa aula possa ter ajudado vocês e na próxima unidade nós vamos falar de currículo integrado. Até lá!